Olá! Iniciando a gravação de mais um episódio do nosso podcast falando sobre Enneagrama, com a coach Kellen Rosa. Hoje com uma convidada muito especial que veio para compartilhar com a gente como é a dor e a delícia de saber o que é, lá do ponto de vista de um tipo 7. O tipo 7 ele é conhecido por ser muito alegre, ele é reconhecido, assim, a gente percebe ele nos ambientes, é uma pessoa muito agradável de se ter por perto, mas como todos os perfis também tem seus desafios. Então, obrigada por aceitar o convite, Simone. Simone é uma amiga, ela não quer mais que eu diga que ela é cliente, né? Então ela é uma amiga, irmã, mas ela passou o processo comigo e há pouco tempo fez o curso, descobriu o perfil dela, ficou muito feliz de descobrir, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer, né, eu estar aqui contribuindo e compartilhando, né, depois da minha descoberta de ser tipo 7, que eu levei muito tempo, até eu acho que é uma negação do 7, né, se olhar para si, né, depois que quando tu percebe. Então eu levei muito tempo para querer saber qual era o meu tipo do Enneagrama, né. E quando eu soube, foi uma libertação, porque a gente entende, né, o que está acontecendo de fato contigo, né? Legal. Eu lembro quando a gente fez o processo da Simone, acho que foi em 2016, a Simone não tinha feito curso de Enneagrama e nos meus processos eu já iniciava convidando os clientes a conhecerem o seu perfil, mas não rolou ali, né? A Simone, pois é, Enneagrama, um dia quero fazer o curso e a gente não deu muita abertura assim para olhar para isso. Começamos a fazer o processo e tal. E depois de algumas vezes que eu insisti com ela que ela precisava descobrir, então ela resolveu fazer um curso, né? E a gente não tinha nunca, porque o que acontece? Cogitado a hipótese de ser tipo 7, porque por ética, né, por questão de ética, essa descoberta ela é de cada pessoa, né? A pessoa passa pelo processo e descobre aonde é que aquilo toca mais fundo, né? Então não é uma coisa legal de fazer a gente ficar adivinhando do outro o que ele é ou não é. Então eu nunca fiz isso, né, Simone? A gente tinha algumas suspeitas de alguns comportamentos, mas como nós temos as 9 emoções, isso é normal a gente enxergar. Hoje tu tá parecendo um 7, né? Mas não quer dizer que isso seja o perfil da pessoa, né? Hoje tu tá parecendo um tipo 4, eu dizia para Simone, porque a Simone é muito criativa, né? E ela tem um restaurante, né? Ela vai contar um pouquinho pra gente como que é o dia a dia dela, mas lá ela tem coisas muito diferentes, ela tem coisas muito coloridas, né? Alegres e tal. E o tipo 4 ele tem isso, né? Ele gosta de fazer tudo com a sua marca, né? Então tinha momentos que parecia isso, parecia um tipo 4. Mas depois a gente descobriu que o buraco era bem mais embaixo. Com certeza. É fato, com certeza. E tá, eu levei muito tempo para querer, porque eu penso que eu sempre fiz vários cursos de emocional, né, inteligência emocional, vários outros cursos, isso aí já vem uma busca muito grande. E eu tinha uma negação muito grande pelo tal do Enneagrama, né? Eu achava que não se via necessário. E aí o mais engraçado de tudo é que eu tinha certos sentimentos que eu não entendia o porquê, né? Independendo de ir na inteligência emocional, no autoconhecimento, na espiritualidade. E aí, quando eu descobri que e fui para o Enneagrama, até indicada por ti, que é uma beleza, né? Porque consegue fazer que as pessoas se descubram e consigam melhorar, né? Para o seu entendimento e para todos da volta. E aí, quando eu fiz o Enneagrama, gente do céu, a felicidade que eu fiquei quando eu me identifiquei que eu não tinha nenhum problema psicológico, que eu não precisava fazer algo em relação a como eu agia perante a vida, então para mim foi libertadora a descoberta, né? Até porque quando tu descobre o teu tipo, não é o início da caminhada, né? E isso que é o mais importante, né? Porque tu tem que te aprofundar, porque tu tem um lado muito bom. O 7, ele é excelente nesse sentido, né? E tu te ver no perfil
valida tudo que tu faz sentido. Mas tu perceber que tu também tem o lado, né, a dualidade, né, das coisas, e aí tu consegue enfrentar e sair da dualidade. O que eu tenho que melhorar nesse sentido, que o meu perfil, na realidade, age dessa forma. Então, eu penso que descobrir qual é o teu tipo no Enneagrama, ele é o início do caminho. Tu tá trilhando a tua caminhada, porque ele faz com que, com autoconhecimento, tu consiga ser melhor nas tuas virtudes e tentar, né, e tentar não desde que tu queira, né, pegar as tuas não virtudes, né, como assim, porque não é que sejam defeitos, são as tuas não virtudes e fazer com que elas fiquem melhores, né. Então, eu penso bem isso. O tipo 7, acho que uma das cobranças, né, do 7, assim, que a Simone fala, assim, que eu descobri que não precisava fazer nenhum tratamento psicológico, que estava tudo bem, eu ser do jeito que eu era. O que acontece? O tipo 7, ele é o mestre na alegria, assim, ele sabe como caminhar, assim, em qualquer situação, ele consegue fazer um movimento de olhar para o lado positivo, né? Então, ele trabalha muito bem para se manter feliz, para se manter alegre, ele sabe fazer isso nos ambientes, ele sabe olhar a vida desse jeito. Isso não quer dizer que não existam problemas, só que ele lida com os problemas dessa maneira, ele vai procurar olhar o lado positivo. Só que o que acontece? Como somos saudáveis, eu diria, principalmente, graças a Deus somos saudáveis, estar sempre na crista da onda é uma coisa que, se a gente conseguisse fazer isso, é que haveria algum problema, né? E a gente estava negando a realidade. Então, eventualmente, quando o 7 não está assim no seu ápice, né? Ele pode achar que ele não está bem, tem alguma coisa errada comigo, porque hoje eu não estou tão super alegre, né? E, na verdade, é um movimento saudável, equilibrar, para poder equilibrar exatamente esses momentos de alegria e de considerar, né? Porque essa habilidade de fazer do limão uma limonada, de não se apegar ao problema, de já ir direto para a solução, é fantástico conviver com o 7, porque ele não... Olha, tu pode ligar para ele, né, Simone, para dizer que tu tá com uma suspeita de alguma coisa grave e a pessoa vai dizer assim, olha, eu vou bater em ti até tu dizer que bom, até tu ver o lado bom disso, porque não vamos chorar juntas. Não me chama para chorar, que eu não vou chorar. Não vai ser por aí, né? Uhum. Mas é isso, assim. Acho que quando começa a entender também que... A entender que existe esse outro lado, que é digamos assim, diz, né, na literatura que tipo, o 7 ele não quer crescer, porque ele não quer enfrentar suas dores. Então, ele prefere ficar sempre brincando, né, se divertindo, buscando soluções felizes e momentos felizes, e com a maturidade e o autoconhecimento, sabendo disso, ele vai aprender um jeito de entrar em contato com essas dores para que de fato ele amadureça, para que ele não fique fingindo que não vê que existe um problema, né? Mas isso é só uma explicação sobre isso que a Simone falou de ok, não tem um problema psicológico, mas me conta, tu já sabia que tu tinha essa facilidade assim para na vida assim que tu vivia antes do Enneagrama? Tu sabia que tu tinha esse ímpeto por buscar solução, por ver o lado positivo? Tu suspeitava disso? As pessoas te falavam sobre isso? Como é que era? Eu sempre tive essa postura, né? Desde pequena, assim, eu sempre tive a postura positiva perante a vida, embora, independente de qualquer adversidade, eu sempre achava o lado bom das coisas, né? Claro que depois, quando tu vai evoluindo ou tu vai amadurecendo, tu sempre tem que ir para o estado de gratidão, mas também não tem nada a ver com o Enneagrama, o estado de gratidão, né? O gratidão tem a ver contigo, não importa o tipo. Mas eu sempre fui de enfrentamento das coisas. E mesmo como tu dissesse, tu tem uma notícia ruim, tu vai falar para o 7, ela não acha que é ruim, porque pode ter coisa pior que isso, né? Então, eu estou sempre nesse viés de achar que tudo vai dar certo, que tem coisas piores, mas depois que eu descobri o tipo, eu descobri as minhas dores, né? Eu me permiti ver o que estava lá na névoa da alegria, né? Então isso é muito importante. Tipo,
não vai mudar o tipo do enfrentamento da realidade. Não, de forma alguma. Mas tu saber que aquilo que tu acha que não é problema, que tu não quer enxergar, porque tu pensa que tem que estar sempre no estado da alegria e de achar que tudo tem solução, não. Tu tem que voltar e liberar as coisas que tu deixaste guardada, porque tu não quer enxergar aquilo, né? Então, a grande sacada de eu ter descoberto ser 7 é isso. Eu continuo com a minha de acordar sorrindo, e eu estou sempre assim. Por quê? Porque o 7, às vezes, ele está chorando por dentro, mas ele, por fora, ele não se permite, não é que não se permita, eu passo do princípio assim, ó, se está ruim para mim, ninguém tem que estar sabendo disso. Eu vou chegar perto de alguém sempre dando um sorriso, sempre dando uma palavra de apoio, porque é do meu perfil. Eu jamais vou dizer assim, tá uma droga. Não, tá tudo ótimo. E esse tudo ótimo, eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas dizem assim, ela é louca, porque tudo ótimo para ela, porque ela nunca fala de outra forma. Mas acontece que eu não consigo dizer outra coisa, porque é da minha particularidade. Então, é sempre assim, ó, eu sempre penso assim, ó, tá ruim, ninguém tem nada que ver com isso, porque o problema é meu, então eu não vou compartilhar. E isso é o entendimento, de tu saber que tu tem um problema, tu pode continuar feliz, tu pode continuar mostrando positividade que é teu, nato, né? Mas tu vai lá e resolve o teu problema, mas tu enxerga ele. Não, Simone, tem alguma coisa aí que não está resolvida, vamos resolver? Mas eu não preciso ficar triste por causa disso. Não preciso me vitimar ou querer um consolo, não. Vou lá, vejo, arrumo, chamo a pelezinha, vou dando nananã, dou lidazinha, mas eu faço, mas eu não deixo de ser esse tipo 7 que parece que está tudo bem, como diz, né, que está no playground brincando, né? E assim, ó, depois de um tempo, quando a gente começa a estudar, a gente quer estudar física quântica, a gente quer estudar os hertz, as ondas, quer colapsar ondas de felicidade, aí alguém vai lá e nos ensina o que o 7 faz desde que ele se conhece por gente. É olhar a vida olhar pelo lado positivo, olhar o lado, sempre vai ter os dois lados. Eu não tinha pensado. Né? E a gente escolhe, a gente está acostumado, a televisão nos ensina a enxergar sempre. Agora, esses dias nós assistimos uma palestra e ele dizia: a televisão nos ensina o quanto o ser humano é ruim, o quanto as pessoas são más. Ele disse, sim, existem pessoas más, mas eu preferi fazer uma caminhada lá e encontrar só pessoas boas, só o amor das pessoas, porque as pessoas também são boas, também são amor. Ou seja, isso é uma escolha, olhar para o lado positivo. O que o 7, enquanto não está consciente, que é o exemplo que a Simone está dando agora, ele só procura o lado feliz porque ele está fugindo da tristeza. Quando ele toma consciência que ele faz isso, ele diz, não, só um pouquinho. Eu sou o cara que é mestre em transformar o que é triste em feliz, porque eu vou lá, vou resolver, e eu vou resolver isso rápido. Eu posso enfrentar, sim, as minhas dores e transformar ela, curar, para realmente não ter essa sombra, não ter esse medo disso, né? Não ter nada me assombrando. Mas eu acho engraçado isso, que a gente roda e depois querem nos vender, nos cobrar caro para nos ensinar a pensar como um 7 pensa, entendeu? E é só olhar o lado positivo. Bom, Simoninha, assim, ó, saiu Simoninha, saiu o apelido. Ai, amor! Assim, na tua rotina, assim, porque o 7, ele faz muitas coisas, ele pensa muitas coisas, ele tem muitas ideias criativas, ele inicia muitas coisas. Como é que é para ti isso hoje em dia, assim? Hoje tu já conhece muito mais de ti, apesar de saber há pouco tempo o teu perfil, tu já vinha trilhando esse padrão de comportamento de várias formas, né? Então, um dos desafios do 7 é concluir os projetos que ele inicia. Que ele gosta muito de uma novidade, onde é que tem uma novidade, ele tá lá, assim, se joga, ele é parceiro para qualquer aventura. Mas ele tende a ser seduzido pela próxima novidade, e aí aquela ali fica para trás. Aí ele acaba, às vezes, tendo dificuldade para concluir os projetos. Como é que é isso, Simone? Tem duas coisas que agora nós falando, né, e me veio um insight assim, gente, eu era assim, ó, eu era a mordedora de isca, tá? Tipo assim, ó, qualquer coisa que agora me permitir a pensar do tipo 7, sem saber que era 7. Por exemplo, eu tinha 10 anos,
Ai, quem é que vai lá se atirar naquela água gelada? Ah, Simone ia, entendeu? A Simone topava qualquer coisa, porque pelo que tu falasse, né, o diferente, o inovador, né? Ninguém queria tomar banho gelado, mas a Simone se atirava lá só para saber qual era a sensação de estar gelado, né? Então eu mordia qualquer isca, tá? Uma das coisas assim muito boas de descobrir o teu tipo, porque tu entra muito naquela coisa assim, você não pode procrastinar, você tem que terminar o que começa, todas aquelas coisas que a gente sabe disso, né? Uhum. Só que quando tu percebe que 90% da tua procrastinação é o teu perfil, porque perde o interesse muito rápido das coisas, tem grandes ideias, mas poucas ações, porque em seguidinha aquela ideia já não está mais agradando. Então, tu não tem um interesse. E isso é a grande sacada disso. Tu saber o seguinte, cara, tu tem uma bela de uma ideia, então vamos até o final. Tu vai fazer algo, termina primeiro, porque senão, quando eu percebi, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. De Muitas. 10, eu termino 5. E as outras vão ficando pelo meio do caminho, porque eu já desviei para a próxima novidade que eu tenho que fazer. E isso é coisas corriqueiras, é na próxima, até dentro de casa, entende? Não é grandes ideias, mas, por exemplo, começa lavando a louça, daqui a pouco vai lá, varre o pátio, está sempre fazendo algo porque não se permite parar. Então, quando tu está na ciência, não, ciente de como tu age, tu te permite parar. E isso é outra coisa do 7. O 7 é um tipo que ele não permite ficar parado. Ele tem que sempre estar fazendo alguma coisa, por menor que seja. Então, tu percebe se não te permite ficar sentada fazendo nada, né? E isso é muito importante. Tá tudo porque bem, aí né? tu te Porque dá e tá te tudo leva bem. a uma exaustão, assim, de estar sempre produtivo e produzindo ideias e criação e tal, e aí acaba que isso é uma compulsão, até tem um ponto que vira uma compulsão, né? Você não consegue parar. E gera uma ansiedade, né, Simone? Claro, porque tu não termina aquilo que tu te propôs, né? Aí vem uma ansiedade, aí vem uma culpa, e aí vai vindo várias coisas juntos, né? Então, isso é a grande sacada. A sacada é essa, é saber que, não, olha aqui, ó, termina uma coisa, por menor que seja, vai lavar a louça, termina a louça, para depois ir lá fazer a pipoca, sabe? Porque senão tu tá o tempo todo te culpando porque tu não terminou coisa simples. E isso é interessantíssimo, né? E as coisas grandiosas nem se falam, porque tu perde as oportunidades de grandes coisas porque tu perde o interesse. Então, tu aprende, né? Por isso que eu digo, o saber como tu age perante as coisas é a grande sacada para o início de tudo. Porque aí tu pode chegar onde tu quiser, né? Tô pensando aqui uma coisa legal, que assim, ó, uma vez me disseram, por que eu tô fazendo esse podcast, né, Simone? Porque a maioria das informações que a gente recebeu sobre Enneagrama sempre foi o ponto de vista de alguma pessoa de outro perfil. Vamos pensar que um tipo 6 escreveu um livro falando de como é ser o tipo 7. Ele está supondo, né? Na teoria, ele supõe, porque realmente saber o que é ser, só quem é mesmo para saber a dor e a delícia de ser o que é, o onde ele aperta o sapato. E uma vez me disseram que o tipo 7, então, ele era essa pessoa, e eu sou um 6, né? E o 6 gosta de segurança. E aí, então, me disseram o seguinte, o tipo 7, ele vai atrás de qualquer novidade. Ele, quando tu vê, ele tá indo para um lado, daqui a pouco ele tá indo para outro. E isso me gerou um pavor, assim, eu digo, meu Deus. Então, uma pessoa que eu não posso confiar. O 6, né? O 6 olhando para isso, né? Porque daqui a pouco ele tá aqui, mas daqui a pouco ele não tá aí. O 6 é muito comprometido, ele vai até o inferno, tá doendo, mas ele não larga. O desafio dele é aprender, às vezes, a largar. Ok. Essa foi a interpretação que eu fiz dessa informação de que o 7 tá aqui e tá ali, né? Essa incerteza, né? Mas também me disseram assim, mas ele adora ter alguma coisa onde ele se sinta seguro, onde ele consiga sossegar, sabe? Isso cansa ele, essa incerteza também cansa ele. É gostoso, é prazeroso, mas ele saber que ele tem um porto seguro é uma paz para ele, assim. Ele sabe que vai voltar para casa, ele sabe que, sei lá. E eu tô lembrando aqui, a Simone tem um casamento de muito tempo e um negócio 35 anos.
que é o restaurante dela, que tem também quase 30 anos aí, né, Simone? Com certeza. Então, E um casamento de 35 anos, né? Então, não é pouca coisa para quem gosta de muita novidade. Eu tô num TED total, né? Mas aí, não tô nada, não. Mas aí é que tá, olha aqui, ó. Para que ele possa ser tão livre como ele quer ser, ele tem que ter um porto seguro. Essa que é a graça. Então, ele não é sim, com 100% vida louca, não é nada disso. Para que ele possa ser vida louca como ele quer ser, e criativo, e fazer tudo que ele gosta, ele tem que ter alguma coisa que dê essa segurança. Então, eu tive sempre muito bons amigos tipo 7. E eu achava que era uma incoerência, assim, eu dizia, mas eu sou uma chata para um 7, porque tudo para mim tem que ser programado, tudo tem que ser combinadinho. Eu digo, eu vou ser um porre de amiga para um 7. E eles adoram, porque tem essa necessidade desse contraponto. O equilíbrio. E o 6, por sua vez, como acha que tem uma vida tediosa, porque sempre tudo programadinho, ele adora um 7 que chega com uma novidade, assim, né? Vamos fazer alguma coisa aqui que a gente não tinha planejado, e isso dá também leveza. É meu happy hour. Eu sempre digo que o 7 na minha vida é meu happy hour, assim, cumpri todas as obrigações e o 7 me dá aquele, vamos relaxar, vamos ser felizes só, né? Mas então, essa questão das relações duradouras é super importante. Ele tem tinha uma pessoa que eu conheci que ele teve uma doença muito grave, ele teve um câncer no meio do peito dele, assim. E quando ele estava fazendo o curso, eu estava assistindo o curso de novo com ele, né? E ele se dando conta, assim, de que ele era um tipo 7, né? E ele vai e diz assim, nossa, gente, é por isso que quando eu tive aquela doença, aquela cirurgia que eu fiz no meu peito, as pessoas chegavam apavoradas na minha casa, assim, me viam daquele jeito. Eu praticamente consolava as pessoas, porque eu não entendia, eu não enxergava a situação com aquela gravidade. Eu pensava que tudo bem, eu ia sair dessa e estava passando por isso, mas, né? E ele ficou impressionado como realmente o 7 tem uma visão otimista das coisas, né? E ele vendo as outras pessoas, ele achava que as pessoas estão loucas, né? Elas estão... mas tem uma inocência, o 7 ele tem uma inocência, assim, exatamente, ele não fica procurando problema. Eu tinha uma colega do banco, 12 anos de banco, para mim aqueles 12 anos foram sofridos, eu tinha medo de ir para a rua todos os dias, porque era muita pressão, e aí ficamos amigas. Aí um dia eu comentei com ela, né? Eu disse, que sofrida a nossa vida lá e tal. Ela disse assim, como assim? Eu disse, não, porque tinha aquele drama todos os dias. Ela disse, mas não sei do que você está falando. Ela não viveu a mesma história. É verdade. Né? Então... Não, e eu penso que o 7 tem muita energia física, sabe? Ela não se cansa tanto. O 7, ele não precisa ter, ao menos eu, né? Mas depois eu percebi, porque, por exemplo, eu trabalho 15 horas, a pessoa olha para mim, ai, tu deve estar morta, de cansada, coitadinha. Papapá. Não, eu acho que eu trabalho mais 15, mas é do perfil, sabe? Aquela coisa. Outra coisa também, caminhar rápido. A pessoa, o 7 tem pressa. Na realidade é isso. O 7 tem pressa de viver, tem pressa de fazer, mas esse contraponto que tu fizesse é muito interessante, porque da mesma forma que eu sou uma pessoa totalmente sem regras, entre parênteses, assim, eu preciso do porto seguro. O porto seguro do casamento, o porto seguro de ter a sua casa, de ter o seu trabalho, e de ser muito comprometida com as coisas, mas de uma forma leve, porque eu não sou, o 7 não é irresponsável, o 7 é muito responsável, mas com leveza. Então, mesmo que tenha várias adversidades, a adversidade para que são desafios, para o 7 é leve, porque ele não acredita que aquilo não vai ser vencido, né? Então, essa é a grande diferença do ser 7. Tá tudo bem, a gente tem o desafio para... tem o do limão fazer a limonada, mas tudo bem, vamos pegar Exatamente. o descascador, vamos ver, descascando e espremendo que eu vou fazer a limonada, entende? E aí que está a grande sacada que eu penso, que o 7 sempre ele vai para a solução e não para o problema.
E o problema está lá, né? E eu não vou ficar parado nele, eu vou para a solução daquilo ali. E como eu estou agindo, para mim aquilo é fácil do que se eu tivesse parado, que são diferentes os perfis. Tem perfil que fica no problema e não consegue se movimentar dali, né? E o 7 está sempre positivamente pensando na solução dos problemas. Mas isso que tu falou de fazer o limão uma limonada, ele tem a certeza, como ele reconhece em si essa facilidade, ele sabe que diante de um problema, ele vai se dedicar para a solução e que ele vai resolver, e que de alguma forma aquilo vai se resolver. Então, ele não se preocupa com isso, ele não fica assim, ai meu Deus, e se tudo der errado, e kkk, porque ele já sabe que se alguma coisa, isso eu estou comparando com o 6. O 6, ele se prepara antes de ter o problema. Não tem o problema. Quando vai dar errado. Uhum. Ele não tem o problema, mas ele está preparado para a Terceira Guerra Mundial, entendeu? É assim, com todos os ornamentos. Para ele não ser pego de surpresa. Ele não sabe muito bem agir de pronto, assim, de surpresa. O 7 não gasta esse tempo todo que o 6 gastou. Ele tá lá vivendo. Eu digo, vai dar guerra, quando chegar eu vejo o que eu faço com ela. É bem assim. E aí, porque ele sabe reagir bem quando a coisa chega, entende? O 6 não sabe, o 6 contrafóbico, ele se assusta, ataca, ele mesmo dispara todos os canhões da guerra e estraga tudo. Aí quando tem que usar o canhão, não tem mais, né? Não tem mais arma para usar, só tem o canhão. É verdade. Então são comportamentos diferentes, mas são maneiras diferentes de lidar com a surpresa, né? Com alguma notícia ruim. Não tem certo e errado aqui, só para a gente trazer também para as pessoas. Não tem um que é melhor. Claro, não, com certeza. Com certeza. E eu vou te dizer mais assim, Kelly, eu me sentia... pode ser também um absurdo que eu vou dizer, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, eu sou emotiva, parari, parará, mas, por exemplo, assim, ó, eu vou num velório, ok? Uhum. Mas eu não vou chorar pelo defunto, porque o defunto não é meu conhecido. Eu vou me despedir, eu vou, sei lá, dar as condolências para as pessoas, mas eu não pego aquele sofrimento para mim, que eu acho que é muito 7. Uhum. Não é que eu não tenha que sofrer, não, eu vou lá para ir para... Mas eu não pego aquele sofrimento de alguém que eu não conheço de fato, porque eu acho que é isso, não se protege da... E eu me culpava muito disso, sabe? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou no velório e não choro? Todo mundo está chorando, eu tenho que chorar, nem que seja pensando quando me acontecer de estar naquele momento de perder alguém. Mas o 7 não pensa. Ele pensa assim, ó, o dia que perder alguém, aí tu vai chorar, tu vai ver o que vai fazer. Mas é bem característica minha, assim, ó. E antes eu me dizia, mas como eu sofri, eu devo ter um buraco no peito, porque, gente do céu, eu tenho algum problema. É que nem não ter saudades dos meus filhos. Não é não ter saudade. Eu sei que eles estão bem, que eles se determinam, que eles têm vida própria. Eu não estou toda hora perguntando, onde tu tá? O que tu tá fazendo? Eu vou aí te dar um beijo. Não, tá tudo certo, mas é característica também. Então, esse tipo de coisa, quando eu falei lá de problema psicológico, eu achava que eu tinha um grande problema, porque eu não ficava chorando por todo mundo e não sei o quê. Não, é perfil. E de que tu te reconheça nele, é fantástico. Tem duas coisas aí importantes, né? O 7, ele preza pela liberdade, então ele também dá essa liberdade para as outras pessoas, para o casal, para o filho, para amigo. Não tem esse ciúme, né? Tem que estar só comigo, essa coisa toda. Ele é triliberal, assim. Ele quer ser livre para suas ideias, para sua vida, não sendo irresponsável, como a Simone falou. E ele também considera isso, que as pessoas saibam lidar com a sua liberdade. Esse é um ponto. Outro ponto, uma vez um cliente meu, que é tipo 7, Simone, disse assim, eu descobri uma coisa, ele tinha uma namorada tipo 2, e ele no início ele se achava assim, ele se achava horrível, assim, eu não tenho coração, ela sofre, eu fico olhando ela chorar e eu não sei o que fazer, eu não sei o que é aquilo ali que está acontecendo. Eu não sei. E aí, mais eu não sabendo, mais ela chora porque ela acha que eu não estou dando a mínima, e aí então aquilo fica um horror. Eu só tenho vontade de ir embora dali. E cada vez eu me sinto pior por pensar isso.
E aí, então, um dia eu disse para ele assim, olha, a gente é tão abençoado, né, que a gente ganha uns presentes, assim, que Deus dá. E tu ganhou um coração fora do corpo, porque ela é puro coração, né? Então, ela é teu HD externo. Ela é o teu HD externo. E Sim, sim. ele adorou aquilo. Ele, ai, que ótimo. Mas tu vai aprender muito com ela. Muita coisa que tu não interpreta com os olhos dela, ela vai te ajudar a ir olhando para isso, tá? E isso passou muito tempo, né, Simone? Eu atendi ele, acho que na mesma época que tu, e ficamos muitos processos, muito tempo sendo atendido e tal. Aí um dia ele me liga e diz, coach, descobri uma coisa. Eu descobri que eu tenho coração sim. E eu, tá bom. Tanto ele experimentou através dela que ele descobriu onde ficava o dele, né? Tá bom, tá certo, tá tudo bem. Isso, a única coisa que nós temos diferente é que a gente sabe onde é o botãozinho de desliga. A gente vai ali, não é a hora de sentir isso, a gente vai ali e desliga. Exatamente. Mas não quer dizer que a gente não tenha coração. E achei ótima essa Exatamente. descoberta Adorei, dele. adorei essa parte aí. A gente sabe a hora de desligar o coração e botar a razão a funcionar, né? Bem legal, é Por verdade. isso que Porque eu... consegue ir com força para a solução também, entende? Ele vai com força para resolver, ele não quer entrar em... Ele, assim, ó, um tipo 7 é um ótimo parceiro para você ter do lado, porque tu pode mostrar dois caminhos para ele. Está em dúvida. O tipo 6 gosta de ter muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Então, se ele tem dúvida de dois caminhos a seguir, ele mostra para o 7 vai mostrar, ele tem faro para isso. Qual é o melhor caminho para não dar zebra, para não dar problema, para não ter zica, porque ele não gosta disso. Ele não quer se meter em confusão, entende? Então ele vai sempre pegar, cara, eu vou por aqui vai ser gostoso, vai ser divertido, vai dar certo. Não vou. Tem gente que parece que prefere o caminho da dor, do problema, da guerra, Claro. né? Não, o 7 não venda para ele isso que ele não vai comprar. Ele vai sempre escolher esse caminho mais leve. É verdade. É verdade. E outra coisa que é muito, que também tu vai aprendendo com a maturidade, é conseguir, não digo aceitar, mas tipo assim, tá, ela é outro tipo, ela precisa de mais cuidado, ela precisa de mais atenção, ela é mais sensível, e aí tu filtrar esse teu lado muito prático, porque na realidade a gente passa como se não tivesse emoção, porque a gente é muito prática, né? Então, isso é uma coisa que tu aprende também, a domar o teu instinto prático, né? Não, a pessoa precisa de mais atenção, ela precisa que tu dê valor àquilo que ela está achando que é um problema, e isso com a maturidade e sabendo como tu age, né? Isso é muito libertador, agregador, porque tu consegue trabalhar com as diferenças, né? Porque às vezes quando tu não sabe disso, que horror, nem quero saber, porque é muito mimimi para mim, isso aí para mim é bobagem. Só que é bobagem para mim, né? E isso é muito importante, porque aí tu consegue ver como as pessoas são diferentes de ti e tá tudo certo, né? Mas aí tu consegue respeitar o lado da pessoa, né? A sua diversidade, a sua dor, Então isso é muito legal também quando tu faz o enneagrama e tu descobre como que tu age perante tudo, né? Sabe que tu estava falando, eu lembrei de uma cena do filme Divertidamente, que traz ali as 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. E aquelas 5 emoções, elas são representadas por bonequinhos, é um filme de animação, né? E o filme todo, quem domina o início do filme é a alegria. É cabecinha de tipo 7, assim. Tô vendo, ela só quer que a criança seja feliz, que o mundo seja colorido e tal. E ela tá o tempo todo dando umas tarefinhas, assim, para ocupar a tristeza lá num cantinho, assim. Para a tristeza não assumir os controles, né? Deixa a tristeza lá de lado, tá? E aí ela fica super satisfeita que a criança tá sempre feliz e tal. E um belo dia ela descobre que tem uma memória daquela criança que foi um momento triste, que foi a tristeza, no caso, que estava dominando ali, né? Que estava atuando ali. E que aquela tristeza, ela também trouxe crescimento e evolução para aquela criança, também trouxe contribuição.
Então, essa cena do filme onde a alegria entende a importância da tristeza, acho muito lindo, assim, porque senão a gente começa a fazer isso, né? Senão a gente começa a excluir tudo que não é aquilo que a gente gosta, a gente vai... essa aqui é muito mimimi, eu não gosto de ouvir ela, essa aqui só fala de problema e tal. E, na verdade, o que tu tem, que é um dom, é a habilidade de transformar o que é triste, até o que é triste, em algo feliz, né? Então, o Sete, ele tem muito a nos ensinar nesse aspecto, né? De como sim é possível, como sim ele tem os dois lados ali, as duas emoções, a alegria e a tristeza, e o quanto ele tem essa habilidade, na verdade, de transformar em tudo de maneira mais leve e ser positivo, né? E hoje em dia, o que a gente, todos os cursos de as terapias holísticas ou a física quântica fala nisso, né? Se a gente quiser escolher o lado para a sombra, a gente vai ampliar, né, aquele espectro ali, vai enxergar mais sombra. E o que o Sete já faz, a gente pode aprender muito com ele. A gente olha, sim, eu considero que existe esse desafio, mas eu vou vencer esse desafio com toda essa minha alegria, né? Aí é uma outra forma de olhar o mundo, de olhar a vida também. E assim, ó, voltando à física quântica, né? E eu comecei a estudar isso, eu digo, meu Deus, mas eu sempre fui isso e não sabia, né? Na realidade, eu digo, uau, né? Isso eu sempre fui assim e não sabia, então eu tenho que aprender, né? E seguir, claro, mas é bem isso, é o meu perfil e que bom que seja esse, que realmente, e é um trabalho tão bonito, tão verdadeiro, que quando tu começa a saber o teu tipo e coisa, tu fica encantada, como é que alguém conseguiu cranear um entendimento libertador, né? Que é o começo de tudo, né? Porque quando tu percebe quem tu és, o que tu pode fazer com isso, não tem ruim, né? Então, é o início de tudo, na realidade, né? E eu sempre digo assim, ó, eu levei tanto tempo, e todo mundo dizia, Simone, tem que fazer eneagrama. E eu não queria fazer eneagrama, não estava no tempo. E cada um faz no tempo. E existe o tempo certo para as coisas, né? Isso é bom. Então, eu acredito muito. Não era a minha hora, não era... Eu tinha que crescer com as minhas adversidades ou as minhas virtudes, né? Olha aqui, ó, para depois dizer, uau, olha só. Só para dizer como é que estavam vendendo errado a ideia. Tu tem que fazer, Simone. Tu tem que fazer, tipo, impondo, restringindo a liberdade dela. Bem não legal. quero, não vai rolar. No momento que ela ficou curiosa e que aquilo era algo que ela se interessou, aí também sai da frente que ela vai fazer isso. É assim que o Sete faz também. Porque aí agora ele colocou foco naquilo. Entende? Então, porque tem que fazer, porque tem que saber. Não, isso aí não convence Sete nenhum. Eu te pago, Simone, eu te pago o dobro para tu fazer. Dinheiro não prende o tipo 7 também. A coisa imposta, por obrigação, mas por obrigação não vou nem até a esquina. Não, isso é bem legal que tu falasse, porque assim, todo mundo faz, então eu não vou fazer, porque eu não sou todo mundo. E isso é uma coisa assim, ó, que eu sempre ensinei para meus filhos. Eles dizem assim, o fulano dirige o carro, mas não tem 18 anos. Eu digo, bom, tu não é filho do fulano, né? Tu não é filho de todo mundo. Tu é filho da Simone e do Marcos, então tu não vai fazer isso. Então, isso é muito interessante, porque o Sete tem essa particularidade de ver o que é bom para si ou não, e não importa muito a opinião dos outros, né? E uma coisa... O que estão achando de mim é problema de quem acha, né? E isso é muito bom também. E uma coisa legal também, que essa leveza, todas as vezes as pessoas tiram o Sete para bobinho, porque ele tá ali com aquela alma tão leve que ele não tá dando bola para metade do que está acontecendo, parece que ele não tá vendo, ele é ótimo observador. E há também uma ideia de que ele seja indisciplinado, que ele não siga regras. Assim, ó, a Simone tem uma empresa, ela tem funcionários que trabalham com ela há muito tempo. Não é porque o negócio é uma bagunça, muito pelo contrário, tem disciplina, senão não estaria lá há tanto tempo, né? E eu tive a oportunidade de um dia ir almoçar na casa da Simone e eu achei a coisa mais querida. Assim, ela tem filhos moços, lindos, ela é uma jovem com filhos criados, né? Uns moços já. O respeito e o respeito com que eles se dirigem a ela, o quanto existe sim uma relação de
de cuidado, de disciplina e de ordem e de fazer as coisas corretas, como ela estava dizendo agora, né? Porque o filho do vizinho anda sem carteira, não quer dizer que eu também vou... Não é esse tipo de liberdade. Muito pelo contrário, ele é leve, mas ele procura manter, sim, uma linha daquilo que é o correto. Mas, meu amor, a gente já sabe que esse é um assunto, né? Para nós passar uma tarde inteira com chimarrão e pipoca e teria assunto bastante. Eu estou construindo esse podcast com essa intenção de trazer que as pessoas te escutando, as pessoas que sejam tipo 7 e que tivessem, por exemplo, aquelas angústias que tu descreveu, né? Ah, eu nunca termino as coisas que eu começo. As pessoas veem o 7, julgam muito o 7, que ele é irresponsável, que ele não conclui as coisas, que ele está aqui daqui a pouco não está. Então, elas vão rotulando ele de uma série de coisas. Eu tenho uma cliente que está na Paraíba agora, ela fez um concurso e conseguiu passar. E ela tinha esse estigma, né? Ah, lá em casa todo mundo diz que eu não termino nada que eu começo. Então, tudo bem. Pago cursinho, pago viagem para o norte do país para fazer concurso, mas que no final das contas ninguém está esperando que eu vá passar, porque já me tiram para desorganizada, né? E a gente recuperar essa figura dela, né? Do quanto as competências dela, e ela ter conseguido hoje estar num cargo, ter assumido e tal, e estar feliz, porque ela viu que ela funcionava de um jeitinho diferente. Ela descobriu que para estudar ela tinha que ir na praia. Ela disse, eu preciso estar feliz, diz ela. Não pode ser por obrigação. Então tá. Então eu vou estudar na beira da praia. Pronto. E o importante, assim, ó, eu tirar a culpa, né? Isso. Porque quando tu não entende como tu funciona, tu quer seguir, mesmo que eu diga que eu não faço conforme os outros, porque eu faço conforme eu quero, tu entra numa sociedade e tu tem que agir como todos agem, né? Então, e aí tu te culpa, né? Mas é aquela coisa, a partir do momento que tu entende que tu age assim, que tu funciona assim, é positivo demais, porque tu sabe que os teus resultados, a partir do momento que tu te entende e a partir do momento que tu sabe onde tu quer chegar, eles vão acontecer desde que tu te entenda como tu funciona. Se eu funciono exatamente, porque se eu funciono com água, não adianta eu botar óleo, porque a máquina não vai andar, né? Então é bem isso. Não adianta. Se eu lavo a roupa com óleo, eu não posso botar café na máquina, porque a roupa não vai ficar limpa. Então tu tem que agir conforme tu funciona. Exato. E é isso que é libertador, quando tu descobre qual é o tipo que tu tá aqui nesse mundo aí maravilhoso. A gente vai conversar numa próxima temporada, Simone, sobre relacionamentos, porque eu fico imaginando um tipo 6 namorando um tipo 7, até ele se dar conta. Deve dar trabalho, e os 6 querendo controlar, sem pegar do pescoço. Então a gente deve ser um desafio. A gente vai conversar sobre relacionamentos numa segunda rodada, porque esse tema com certeza ele rende muito assunto, assim, né? E vai ajudar também as pessoas a conviverem melhor. Mas eu te agradeço. Eu espero que a gente tenha trazido bastante contribuição aí para as pessoas e que para ti te desejo assim que os próximos 100 anos aí da tua existência aqui pela Terra, né, com esse conhecimento tu produz ainda muito mais coisas incríveis e que tu realize todos os aquelas ideias criativas que só imagino o que tem na cabeça de um 7, né? E que tudo seja possível, porque ele acredita que né? Então, imagina isso na prática, assim, realizando, materializando todas essas coisas, tá bem? Um beijo para ti. Muito obrigada. Beijo. Eu quero agradecer. Sim. Eu quero agradecer, que faz muito parte, né, da minha jornada, da minha caminhada, do meu descobrimento. E então eu te agradeço também a oportunidade de mostrar um pouco de mim, né? E agradeço a tu, tipo 6, ser quem tu és, porque tu é maravilhosa. Ai, que amor. Obrigada, meu amor. Aqui nós vamos ficar de rasgação de seda, agora nós vamos encerrar. Beijo, beijo. Beijo, amor. Estamos encerrando, então, até o próximo episódio.